Eu queria inicialmente cumprimentar os alunos da disciplina Mobilização Pública e Direitos Animais e a sua coordenadora, a professora Vanessa Negrini, a ela toda a iniciativa de ter construído espaço para essa disciplina, com várias aproximações, algumas que procedem do GEDAI, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas dos Direitos Animais, e que se associou a outras iniciativas acadêmicas na universidade, na Faculdade de Comunicação, com a Faculdade de Direito, com o Núcleo de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos, né? E a disciplina foi sendo construída a partir desses diálogos, até que, em semestres anteriores, essa proposta teve um espaço experimental inicial. Tive muito orgulho de participar dela, de ter sido um dos... Idealizadores. Não digo idealizadores, Um mas dos pais digo... dessa proposta. Isso, mas, em todo caso, de ter podido aquilatar ali, né, o poder, tanto político quanto teórico, de constituição desse campo. Político, porque é uma presença muito forte no social, criando um imaginário que mobiliza, né, daí que a disciplina é mobilização pública, né, para a relevância do que ele traz do ponto de vista de nos revermos enquanto consciência crítica sobre o âmbito de humanidade, né? E olha que isso antes da pandemia. Com a pandemia, Exato. então, isso ainda ficou mais Mais reforçado. evidente. É. Mas ali pude ver, na sequência dos participantes, o cabedal de qualificação de muitos docentes que falaram na disciplina e, sobretudo, na capacidade do corpo discente que se integrou ao projeto, né? Não só em fazê-lo do ponto de vista da qualidade dos debates, mas como, em se tratando de uma disciplina de mobilização, de organizar uma agenda de intervenções reais no social, a partir do recorte de questões que o curso levantou. E nesse semestre que participei, foi uma produção muito rica de audiovisuais, que foram, sobretudo, em termos de videomaker, né? Produção de vídeos, né? Sim. Que depois foram todos apresentados num evento final, né, com auditório Cine Direitos ampliado. Animais. Primeiro Cine Direitos Animais aqui do DF. Exatamente, exato. Né? Então, dali, não é, a construção agora, em termos de ensino, pesquisa e extensão, né, de interlocução, de interpelação, mais que interlocução, né, de discutir a inserção desse processo, desse projeto nas demais dimensões da sociedade. Eu sei que agora, no mês passado, já nesse mês de setembro, o GEDAI conseguiu agendar no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, né, onde eu tenho uma participação antiga no Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, que da Criação origem do do DEDAI. próprio do CEAM, o GEDAI conseguiu agendar a proposta de criação de um núcleo de estudos e pesquisas para o tema direitos animais, né, que foi submetida a parecer e debate deliberativo, e o CEAM aprovou a institucionalização desse núcleo entre os 30 e poucos que organizam o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB. Quer dizer, outra conquista importante e validada por um debate de alto nível, porque a inclusão de um novo núcleo representa discutir os pressupostos não só formais,
como ele se constitui, quem são os participantes, como está configurada a interdisciplinaridade, mas os pressupostos de fundo, temáticos, epistemológicos que balizam a proposta. E esse debate foi sustentado na sessão deliberativa que culminou com a aprovação do novo núcleo, o mais novo núcleo do CA, e pelo caráter precedente das mobilizações, imagino que deverá ser um núcleo muito atuante no fundamento universitário, na pesquisa, no ensino e na extensão, né? Então, cumprimento a professora Vanessa por todo esse empenho e todas as parcerias que ela conseguiu articular para essa construção, né? E agora já no âmbito da continuidade da disciplina Mobilização Pública e Direitos Animais, né? O que a professora Vanessa me pediu foi que eu falasse sobre os direitos animais à luz de um direito achado na rua, né? Então, eu quero dizer que o direito achado na rua, essa expressão, traduz na Universidade de Brasília uma construção acadêmico-social já bem adensada, que começou como uma atividade de extensão universitária por meio de um curso de extensão à distância, o Direito Achado na Rua, que, todavia, era resposta a demandas mobilizadas do social, ali nos anos 1985, 86, tempo do processo de redemocratização, luta pela Constituinte, por refuncionalização das instituições da sociedade, do Estado e da universidade, né? E ali nós respondíamos às assessorias jurídicas dos movimentos sociais que pediam uma construção jurídica apta a reconhecer o sentido legítimo de suas lutas por direitos. E que, saídas de um momento de constrangimento, porque era ditatorial e, portanto, de redução do espaço político e de ativismo social, né? Essas lutas por reconhecimento eram, em geral, hostilizadas e criminalizadas. Havia uma lei que ainda está em vigor, de segurança nacional, que acabava redundando na restrição por censura, por infligir castigos duros, até tortura de presos políticos, mas que acabavam por imobilizar o social com a proibição de organização, de discussão crítica, de protagonismo, que foi um período muito duro, com prisões, exílios, banimentos e assassinatos políticos, inclusive, a ponto de que até hoje nós temos, por exemplo, funcionando no sistema público estatal duas comissões, uma de anistia, para rever aquelas situações que envolveram em sofrimento, em perdas, em destituições de ações políticas, e uma de mortos e desaparecidos, que busca identificar, né, um conjunto forte, marcante, expressivo de pessoas que pagaram com a vida a sua atitude de resistir à ditadura e de defender a democracia, né? Até na própria UNB, nós temos uma comissão que ainda funciona, embora ela tivesse tido um momento específico de atuar, porque ela queria coincidir a sua atividade junto com a atividade da Comissão de Memória e Verdade. No âmbito federal, né? Isso, e que eu tive a chance de instituir quando fui reitor, né, em 2012, que foi a Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da UNB. Há um belo relatório que vocês podem encontrar na página da UNB, né? Vale a pena estudar esse relatório, porque ele mostra que não foram só as pessoas que foram vitimadas nesse processo. O projeto sofreu agressão, e o relatório mostra isso muito bem.
embora a gente já tivesse vários estudos, como, por exemplo, o de Roberto Salmeron, A Universidade Interrompida, olha o título, né? Que revela como esse processo se deu na nossa universidade. Bom, esse é um prolegômeno para dizer que o direito achado na rua se inseriu como uma busca de resposta teórica e política a essas expectativas de construir, não é, um fundamento que, de um lado, resgatasse a dimensão, vamos dizer assim, ativa do espaço social no qual as opiniões se formam, onde as diferenças são explicitadas e circulam, para que se estabeleçam parâmetros de entendimento, alguns consensos, alguns dissensos, que possam ser mediados pela boa política e, portanto, uma exigência do projeto, na sua origem, foi pensar como é que se dá relevo à institucionalização de espaços públicos para a produção de sentido de opinião legítima, de concepções de sociedade, de mundo, de direito, de educação. Por isso, o direito achado na rua. A rua, a metáfora desse espaço, né, levando em conta que há um simbólico aí, que a nossa cultura valoriza, na literatura, na poesia. Pense Castro Alves, Do Povo ao Poder, quereis, pois, a praça, desgraçada populaça, só tem a rua de seu. Né? Olha, é bem claramente, né, revelada, né? Mas que está na literatura, de um modo geral, com esse sentido, tanto na antropologia, quanto na filosofia, quanto na sociologia, da noção de rua como espaço público, né? Metáfora, mas ao mesmo tempo, uma, uma característica, vamos dizer, dessa exigência de reflexão, né? O outro campo de atuação é o campo do protagonismo social, os sujeitos que se apresentam, né, que se organizam como sujeitos de direito, sujeitos coletivos de direito, né, e que, para nós, passou a ser assim, a preocupação de verificar em que dimensão se institucionalizavam esses sujeitos. E a nossa pesquisa sociológica, filosófica, teórica, que se instala exatamente nessas mobilizações sociais que os sociólogos, os filósofos caracterizaram como ativismo dos movimentos sociais, a ponto da professora Marilena Chauí, num texto célebre, ter dito que os sujeitos coletivos de direitos se constituem no âmbito dos movimentos sociais. E, em seu protagonismo, eles projetam novas dimensões da sociedade e novas agendas para instituir direitos. Instituir direitos. Né? Vocês vivenciaram isso muito recentemente, quando, em grandes mobilizações, conseguiram inserir na leitura legislativa, até do parlamento, a concepção de ciência, que caracteriza hoje, por conta do trabalho de vocês, de mobilizações sociais públicas, os vários grupos, os vários coletivos, né? O conceito de animal que não é mais coisa, mas, sendo senciente, tem subjetividades, que são aquelas que dizem respeito a sentimentos, a sentir, a sofrer, a ter afeto, né? A requerer, não é, uma relação que não pode ser coisificadora, né? De não só maltratar, mas não considerar que não tenha direitos, que não tenham direitos, né? Então, o outro âmbito que o direito achado na rua trabalha é o âmbito, então, de classificar os achados, por isso que é direito achado na rua. Se há essas mobilizações, se os espaços são configurados, se neles o protagonismo desenvolve dimensões discursivas, que são também declaratórias, que são enunciativas, são categorias. Então, como aprender essas categorias e colocá-las no acervo do conjunto de direitos que vão sendo
depois de instituídos, constituídos na normatividade que é democraticamente recepcionada no ordenamento jurídico do país, né? Por isso que a Constituição diz que há um enorme conjunto de direitos que ela declara lá no artigo 5º, mas ela também abre no parágrafo uma perspectiva de que aquele conjunto não exclua outros direitos que não os declarados, né? Que derivem da natureza do regime, a democracia, por isso que a democracia é um sistema de invenção contínua de direitos, né? Ou dos compromissos que o país tem a partir dos tratados, das convenções, em relação à realização dos direitos humanos, né? Algo que, por exemplo, já há algum tempo inclui os animais humanos e não humanos, né? Porque já temos declarações, inclusive universais, de direitos humanos e de direitos animais não humanos. A Unesco formulou, outros países já formularam, outros sistemas regionais de direitos, né? E daí tem a derivação de inúmeras normas legisladas que definem salvaguardas para os animais não humanos, os sencientes, como a gente diz, a partir de agora, graças a essas grandes mobilizações. Então, um pouco é isso o direito de estar na rua, que se incultura no agir universitário, no ensino, na pesquisa e na extensão, e na UNB hoje, sobretudo, há em outros lugares, inclusive. Esse ano, lá na Universidade Federal Fluminense, um dos nossos antigos doutorandos, agora já professor na Federal Fluminense, instituiu na Faculdade de Direito a cadeira Constitucionalismo achado na rua. Então, vê que a gente entra no ensino de graduação, de pós, são linhas de pesquisa, são disciplinas que estão sendo criadas, enquanto tal, são linhas de pesquisa que se institucionalizam nos diretórios de grupos de pesquisa. O Direito Achado na Rua hoje é um diretório de pesquisa certificado e constante do acervo que o CNPq formula e, por isso, abre convocação para candidaturas a mestrado e doutorado já em 2 programas da UNB. O programa de Direito, mestrado e doutorado, o do Direito classificado como nota 6, na CAPES a maior nota é 7, mas no país não tem nenhum curso com nota 7, portanto, nós estamos com a maior nota, entre outros que também tem, mas a maior nota. E o programa de Direitos Humanos e Cidadania, mestrado e doutorado do CEAM, onde agora há o nosso núcleo, e quem sabe a gente possa estabelecer brevemente algumas parcerias nesse campo. Não é isso? Sim, com certeza. E também a gente já tem disciplinas na graduação, então os fundamentos estão bem postos. Agora, em dezembro, com 30 anos de articulação e de construção desse projeto, nós fizemos um grande seminário internacional na UNB, 30 anos do projeto de Direito Achado na Rua, o direito como liberdade, né? E para esse seminário vieram participantes de várias partes do mundo, Estados Unidos, México, Venezuela, Peru, Argentina, Chile, Espanha, Portugal, do Brasil todo. E pensadores organizados em coletivos, tanto de sociedade quanto acadêmicos, que atuaram em 12 grupos de trabalho, o outro tanto de oficinas e de sessões de pôsteres, mais de 480 trabalhos pré-inscritos, pré-aprovados, os anais eletrônicos dos trabalhos apresentados nos GTs e nas oficinas, bem como os DVDs, os vídeos que foram de acompanhamento desses trabalhos, e das mesas redondas, onde os convidados também apresentaram as suas comunicações. Estamos preparando,
com isso, o volume 10 da série O Direito Achado na Rua, que vai se chamar Introdução Crítica ao Direito como Liberdade, e que vem se juntar aos 9 anteriores já publicados desde 1987, aquele primeiro a que me referi, transformado em Introdução Crítica ao Direito, seguido de uma introdução crítica ao direito do trabalho, depois de uma introdução crítica ao direito agrário, depois de uma introdução crítica ao direito à saúde, depois de uma introdução crítica ao direito das mulheres, depois um retorno à saúde, agora em perspectiva continental, numa edição em espanhol, El Derecho de la Salud, introdução crítica, depois um volume que a professora Vanessa, tivemos o Justiça de Transição na América Latina, e o volume Direito à Comunicação e Informação, porque na origem a professora Vanessa é uma comunicadora, no sentido de que ela é credenciada por Faculdade de Comunicação, e esse volume teve a organização dela junto com outros colegas, e está disponível, né, para e-book gratuito, né? Sim. Depois, no curso, ela vai dar essas referências. Fizemos uma introdução crítica ao direito urbanístico e agora estamos preparando esse volume 10. Quem sabe, no futuro próximo, a gente possa ter, na série O Direito Achado na Rua, uma introdução crítica ao direito animal, ou introdução crítica ao direito animal achado na rua, não é isso? Perfeito, para fazer ele acompanhar o GT, né, que foi o GT11. Exatamente, isso. Então, acabou de dizer, nesse evento do Seminário Internacional, organizado em GTs, o GT11 foi exatamente o direito animal achado na rua, né? Que congregou muitos dos pesquisadores do Brasil todo e também da energia mobilizada nesses experimentos até aqui colocados. Então, depois a professora também vai indicar o link onde podem examinar os trabalhos do GT, que estão lá já lançados, como anais, são anais que têm indexação, porque eles têm ISBN, né? E não é um e-book, mas ele tem uma indexação e, portanto, os trabalhos têm relevância do ponto de vista de certificação para efeito de reconhecimento de citações, né? E lá o GT, naquele momento, queria, vamos dizer assim, recrutar, receber estudos e reflexões interseccionais, né? Reconhecendo que a luta pela libertação animal pode ajudar na libertação humana, por isso o nosso evento é o direito como liberdade, né? E que lutar pelos direitos animais fortalece a luta pelos direitos humanos. É um belo motivo convocatório. E lá também pode encontrar a ementa do GT, né, que parte dessa noção de que há necessidade de reconhecimento da senciência animal, que coloca em evidência um campo de conhecimento que se expande dia a dia, o direito animal. E que, numa perspectiva de direito achado na rua, esses direitos são construídos a partir de embates sociais, em que visões de mundo estão em disputa, por entendimentos que o direito hoje não é apenas um produto pronto, acabado, definitivo, é uma construção, e que no que se vai constituindo no tempo e na história, por meio de processos reivindicatórios, as realidades representadas se alteram conforme o conjunto das forças presentes na sociedade, né? E que hoje, essa sociedade está reivindicando que os animais não humanos sejam respeitados e tratados como sujeitos e não mais como coisa. Então, a emenda é um pouco mais ampla, mas ela se abre com essa característica e ela, vamos dizer assim, serviu de balizamento para mobilizar muitos estudos que estão ali coligidos. Espero que a professora insira esses estudos na bibliografia do curso aí, e Já depois está, com indique certeza. o acesso, Já. né? Foi um dos GTs mais ativos durante o evento, né? Há fotografias dos encontros, e realmente acho que, do ponto de vista do que tudo que acabei de dizer se considere, há assim, uma irrecusável
a admissão de que os direitos animais achados na rua, né, formam hoje um capítulo muito importante do projeto que continua a sua fortuna crítica e, quem sabe, dessa disciplina, mobilização pública e direitos animais, né, possam sair novos estudos e que reivindiquem, né, um volume na série, quando, ao final, né, isso se revele nas discussões que se desenvolvam ao longo do curso, que, pela minha experiência, serão muito ricas, não ficam contidas no campo fechado da sala de aula, seja ela presencial ou virtual, né? Imagino que, em alguns momentos, vocês, por meio de lives, abrirão as discussões para um público mais amplo, né? Perfeito. De fato, né, se coloquem em consonância com o tremendo movimento que hoje já, por conta até da crise que estamos vivendo, se inscreve nas várias agendas de disputa por um futuro, que não seja esse futuro da coisificação da vida, mas que seja da dimensão expansiva da vida para pensar uma outra humanidade e um futuro de solidariedade, de reconhecimento de direitos, né? Nós estamos caminhando para um campo em que, nesse reconhecimento, dos militantes, por exemplo, da questão vegana, a dos que defendem os direitos animais, aos incorporados às questões religiosas, que passem pela mediação teológica, por exemplo, de pensar uma outra configuração ética do humano, como o Papa Francisco, Laudato Si, defendendo a natureza, e uma outra forma de economia, ou outras economias. Ele está convocando para um grande encontro no final do ano que vem em Assis, sob a égide da economia de Francisco e de Clara, para pensar essas outras economias inscritas nas práticas dos movimentos sociais, e sendo um encontro sob a égide de Francisco e de Clara, é um encontro em que o eixo do Direito animal. Maravilha. sentimento, Coisa visão, linda. passa pelo amor aos animais, e ao menos espero que eles sejam Que coisa retirados da linda. voragem canibalizadora que o Papa acusa de que é a do capitalismo, que consome o animal como alimento, quando já há todo um cabedal para pensar outras formas de nutrição que não passem pelo sacrifício animal, né, que ainda resiste pelo ângulo da economia, como agora, no reconhecimento da ciência, não se conseguiu retirar da proteção da lei os animais de produção Produção e e os de científico, né? pesquisa, né? Mas que também é uma discussão que está presente. Acabei de fazer uma resenha, depois acho que mostro para os alunos o meu a minha coluna, que está toda publicada, onde eu faço leituras de livros. A última que fiz, que publiquei hoje, é Tá sobre A Vida Não perfeita. é Útil. A Vida Exato. Não é Útil, do Ailton Krenak. Já marquei o grupo 4 que vai falar de lutas ambientais, para Isso, poder né? incorporar. Exato. Mas que tem a ver com isso, porque, como diz o Ailton no livro, a gente não come dinheiro. E a vida não é útil porque ela não pode ser reduzida a uma utilidade. Ela tem que ser o fator de expansão do humano na linha de pensar uma outra sociedade, uma outra humanidade, né? Que eu acho que lá ao limite é a perspectiva do curso que está se iniciando. Então, é nesse sentido que eu cumprimento a iniciativa, compareço por esse modo, né? E espero ver não só um resultado muito satisfatório do ponto de vista restrito, que é o desempenho formal do curso, mas que valores saiam dele para interpelar a universidade como um todo e animar os trabalhos do GEDAI, do Núcleo de Estudos e Pesquisas que foi recentemente criado, e que do grupo de trabalho Direitos dos Animais Achados na Rua, do coletivo Direitos na Rua, surja talvez um novo volume para
o prosseguimento da série. Muito Maravilha. obrigado pela oportunidade, professora, e cumprimentos a todos os alunos e alunos matriculados. Quantos somos já matriculados? Nesse semestre, 46. O semestre passado fechamos com 64 alunos regulares, mas foram 180 alunos externos, porque no semestre passado a gente possibilitou a participação de alunos externos, né, que vinham, assistiam às palestras abertas ao público. Foram 31 palestrantes no semestre passado, e tivemos ainda a participação de 201 alunos de ensino médio, que foi quando a gente teve a oportunidade de levar lá para Ceilândia, no Centro de Ensino Médio, a palestra do pessoal do Vegano Periférico. Foi muito saudável também a palestra. Então, professor, muito obrigada por participar da aula de hoje, trazendo esses conceitos aqui iniciais do que é o projeto Direito Achado na Rua, de como encaixa esse olhar do direito animal a partir da leitura do direito achado na rua. Mas muito obrigada, sim, principalmente e antes de tudo, por tê-la acolhida demais esse projeto. O senhor foi assim quem abriu as portas e viabilizou realmente que, pela primeira vez na história da Universidade de Brasília, o direito animal fosse estudado com essa relevância, esse destaque, em uma iniciativa histórica da Universidade de Brasília, né? Ganhando uma matéria, uma disciplina. Você via noções de bem-estar animal, um trecho de uma aula de direito ambiental, mas é pela primeira vez na história da Universidade de Brasília que o direito animal ganha uma disciplina exclusiva, para olhar essas várias nuances, né? Sociológica, filosófica, pelos olhares das várias disciplinas. No semestre passado foram 11 cursos, né? Alunos de 11 cursos inscritos. Esse semestre eu ainda não fiz a conta de quantos cursos temos inscritos, mas tem bastante. E possibilitar ser esse grande incentivador, entusiasta desde o primeiro momento, né? E abraçou com todo amor e foi quem validou e possibilitou que isso se realizasse na Universidade de Brasília. Gratidão imensa e vida longa, mais 30 anos pela frente e muito mais para o direito achado na rua e o direito animal achado na rua começando agora, que vida longa, trilhe junto aí, bons anos. E não esqueça de, em algum momento, mencionar o que está na sua tese, mas que também motivou pensar essa abertura, eu recepcionar a voz do meu cachorro Spike, né? Que me ajudou a refletir sobre essas questões, né? Quando tivemos que lutar pela sua dignidade, né? Quando ele cumpriu a sua vida de amor e de ciência conosco aqui, né?